Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vou trago uma história normal que eu vou contar pra vocês. Se vocês gostarem, eu posso contar mais outras histórias. Então vamos lá. Olha o suporte que eu tô usando aqui, uma pedra. Mas é o que tinha por aqui. Vamos ver se a câmera pega bem aqui, né? Ajustar a cadeira aqui. Eu tô na caixa d'água, olha que legal. Então galera, os nomes que eu vou citar aqui, tipo, o nome do rei, assim, essas coisas, vai ser retirado de uma série. Então o que vai acontecer? Essa minissérie chamada Dramaturgia A Terra Prometida vai ter alguns nomes de alguns personagens. E se vocês gostarem desse nome, tudo aí, legal. Aí eu vou fazer mais outras histórias. Então vamos lá. Existe um rei chamado Durgal. Durgal, ele gostava muito de se disfarçar de mendigo e iria andar pelo seu reino chamado Reino de Ai. E o que aconteceu? Todo ano, ele sempre andava vendo como é que seus estados, suas pessoas, suas aldeias se comportavam, como tratavam suas pessoas que não tinham condições de nada, assim, essas coisas, não eram pobres e essas coisas. Um dia, esse rei chegou em uma aldeia chamada vamos dar um nome, inventar um nome aqui. Aldeia Gilgal. Vamos supor Gilgal, pode ser. Mas antes de eu falar de Gilgal, vou falar dos outros aldeias. Ele chegou na aldeia principal, a aldeia de LV, ou LV, né? E lá o povo tratava ele muito bem, porque era um mendigo, assim, essas coisas. O povo teria que ter respeito por essas pessoas, meu Deus. O povo teria que ter respeito com o próximo. Aí tudo bem, ele teve respeito e ele foi embora. Quando chegou na aldeia de Gilgal, o que aconteceu? Ele foi mal recebido lá, agredido. O que mais ele foi mal recebido, agredido, ele foi humilhado. Tudo com o cara osso, viu? Tudo que o cara poderia imaginar, ele sofria de coisas más. O rei, muito com raiva, triste, desanimado, com raiva, muita tristeza e muito desanimado, retornou para o seu palácio. E o que foi que aconteceu? Ele chamou o seu general Yusuf e falou tudo que estava acontecendo na aldeia de Gilgal. Yusuf, eu fui tratado muito mal, eu não aguentei e eu quero que tenha justiça. Então, o general Yusuf foi ouvindo o que o rei Durgal falou. Em uma parte da conversa ele falou: olha, eu quero que você dizime aquelas pessoas daquela aldeia. Quero que você leve exércitos, o que for. Eu quero que vocês dizimem. Não quero ver ninguém naquela aldeia. O general Yusuf olhou por seu rei e falou: meu rei soberbo do Durgal não precisa de tanto exército e tantas coisas para poder destruir uma aldeia. Há somente uma única coisa que é capaz de destruir uma aldeia toda. O general cumprimentou e botou seu plano em prática.
o Durgal curioso, ele tinha que esperar até, como se diz, ele tinha que esperar até o dia certo para o general Yusuf aniquilar aquela aldeia de uma forma muito rápida. Um ano depois, como eu falei que o Durgal gostava muito de fazer isso, estalando no pescoço aí, peraí, tremendo a cabeça. Pronto. E pessoal, o Durgal, ele foi pra lá, né, pra essas aldeias. E o que foi que aconteceu? Ele chegou na aldeia de Jurgal. E o que foi que aconteceu? Devastado. Muitas casas demolidas, incêndios, muitas pessoas sendo assaltadas, vários corpos em decomposição, muita pessoa desnutrida, muita criança abandonada, descaso total mesmo. O estado daquela aldeia foi tão grave que o rei voltou às pressas ao palácio, convocou uma reunião e convidou o general Yusuf. Yusuf, já no palácio, o rei Durgal falou: Yusuf, o que aconteceu com a aldeia de Jurgal? Yusuf respondeu: lembra que há um ano atrás você me pediu para dar um jeito? Durgal falou: sim, eu me lembro plenamente, mas em que arma tão poderosa que você utilizou? Então, que arma ele utilizou? Ele utilizou, galera, uma única coisa que acho que estão tentando fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Então vamos lá, galera. O que ele fez? Na verdade, ele como se diz, ele deu liberdade para todas as pessoas, ou seja, não pode roubar naquela cidade, ele cortou a lei. Não pode aplicar adultério, ele cortou a lei. Cortou tudo, deu liberdade para todos. E foi o que aconteceu, a aldeia, eles se autodestruíram, galera. Sinceramente, eles se autodestruíram. O próprio general cortou as regras, as leis, e dizimou várias pessoas em uma única aldeia. Então, o que é que eu quero passar para vocês? Se você está querendo ter liberdade, cuidado. A liberdade nem sempre pode trazer o que uma nação ou o que um povo quer que traga. Por exemplo, eu quero ter liberdade, eu quero ter mais felicidade. Nem sempre é assim. Então essa história é muito mais para refletir sobre isso. Então, galera, muito obrigado mesmo aí. Vão refletindo sobre essa história. E realmente... E eu quebrei a caixa. E o carro do lixo passando ali. Então, galera... Ai, caralho. Ô, B.O., mas tudo bem. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aqui a todos que me acompanharam, que prestaram atenção, e que essas pessoas que gostam de interpretar histórias. Muito obrigado e até lá. Tchau.